Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre micro-organismos. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, com o eixo temático Meio Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente de seus recursos. E como objetivo da aula, conhecer os micro-organismos e suas funções básicas. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora, vamos começar anotando a data de hoje e o título da aula: O Mundo dos Micro-Organismos. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. Vocês sabiam que alguns seres vivos são tão pequenos que não conseguimos enxergá-los sem a ajuda de um aparelho? Sim, e vocês sabem que seres são esses? Será que esses seres são todos iguais? Quais as suas funções? Fiquem conosco que vamos descobrir juntos as respostas para todas essas perguntas. Já vou iniciar o nosso bate-papo de hoje contando a vocês que os seres vivos na qual vamos falar são os micro-organismos. Os micro-organismos são seres tão pequenos que são impossíveis de serem vistos a olho nu. Com a invenção de um importante instrumento, o microscópio, foi possível enxergar que há um verdadeiro mundo escondido ao nosso redor. Os microscópios são aparelhos compostos de lentes de aumento, como as de duas lupas. Eles formam imagens maiores dos objetos observados. Os primeiros microscópios foram feitos no século XVII. Os primeiros eram simples e bastante limitados em relação à ampliação. Observem as imagens e percebam como os microscópios evoluíram. Esse primeiro exemplo é um dos primeiros criados no século XVII. Já o segundo é bem mais atual, com mais precisão. Com o aperfeiçoamento do microscópio, foi possível estudar em detalhes os micro-organismos, descobrir que há diferentes tipos, onde eles vivem e assim classificá-los em diferentes grupos. Os protozoários, as bactérias, os vírus, alguns fungos e algumas algas. Eles apresentam tamanhos, formas e hábitos de vidas diferentes. As imagens que trouxe para vocês são apenas ilustrativas, não estão em proporção e cores reais. É só para ilustrar mesmo o que estou falando, ok? E por falar em hábito de vida dos micro-organismos, este está ligado ao seu habitat, ou seja, o lugar onde eles vivem. Os micro-organismos podem ser encontrados em diversos ambientes, no fundo do mar, no alto das montanhas, no subsolo e até mesmo no calor de um deserto. E por mais puro que possa ser o ar que respiramos, ele também está cheio de micro-organismos. E o mesmo vale para a água e para os alimentos, viu?
Há ainda muitos micro-organismos vivendo em nosso corpo e em outros seres vivos também, como nos animais. A notícia boa é que a grande maioria desses micro-organismos não fazem mal. Muitos são até importantes para o funcionamento do nosso organismo. E vocês sabiam que muitos micro-organismos são utilizados pelos seres humanos para a fabricação de diversos produtos úteis à população? Isso mesmo, são produtos como remédios, alimentos e até combustíveis. Na produção de remédios é necessária a utilização de alguns micro-organismos. O antibiótico penicilina é um exemplo. Quando este antibiótico foi descoberto em 1929, o cientista Alexander Fleming estudava um tipo de fungo e notou que ele produzia uma substância que matava bactérias. E graças a essa descoberta foi possível fabricar muitos outros antibióticos que conhecemos hoje. Já na produção de alimentos, há milhares de anos os seres humanos vêm usando os micro-organismos para a produção de alimentos, como pães, queijos e iogurtes. Para a fabricação de pães, por exemplo, é usado fermento que, por sua vez, é feito por fungos microscópicos. Já os queijos e iogurtes são produzidos a partir de coagulação do leite, realizada por bactérias e fungos. Vamos assistir a uma animação sobre alimentação. Vocês vão perceber que nem sempre a comida estragada parece ser algo nojento e podre. Basta olhar para o pão, o chocolate, o queijo. Observem e agora acompanhem o vídeo. Alguns dos nossos alimentos favoritos parecem mais com isso do que com esse outro. Isso acontece porque o café, pão, queijo, cerveja e até o chocolate são todos moradia de milhões de micróbios. Para ser bem sincero, esses alimentos só adquirem o gosto, cheiro e texturas que tanto amamos por causa de pequenas bactérias e fungos. A grande maioria dos micróbios, cerca de 99%, são bem inofensivos aos seres humanos. Mas aquele 1% é tão vagabundo que nossos ancestrais e os ancestrais de vários outros mamíferos e aves desenvolveram uma repulsa natural para qualquer coisa que possa abrigar germes desagradáveis. Em geral, nós pensamos em coisas estragadas com uma aparência nojenta e cheiro podre, o que, considerando que está em jogo, até que dá para entender. Felizmente, se os micróbios do bem chegam na nossa comida primeiro, eles podem manter esses vilões bem distantes. A carne deixada em cima do balcão oferece as condições perfeitas para patógenos evoluírem. É quente, úmida e rica em proteínas, igual nossos corpos. Mas para tudo se dá um jeito, e se você acrescentar bastante sal, por exemplo, é possível ajudar os micróbios inofensivos e tolerantes ao sal a vencerem seus parentes perigosos, porém sensíveis ao sal. Daí é só deixar alguns meses fora da geladeira e temos salame, ao invés de salmonela. Nossos antepassados descobriram esse tipo de deterioração controlada milhares de anos atrás. Não sabemos se por acidente ou por desespero. E nós, seres humanos, intencionalmente estragamos nossa própria comida desde então. Não apenas para manter nossa comida segura para comer, mas também porque os micróbios controlados podem transformar nossos alimentos em coisas deliciosas, quase que magicamente. O fermento, por exemplo, se alimenta do amido açucarado na massa de pão e depois arrota dióxido de carbono, que ajuda o pão a crescer. Em uma transformação um pouco mais exótica, fungos e bactérias mastigam o cacau, suavizando o sabor amargo dos polifenóis e ajudando a criar o complexo e saboroso gosto do chocolate. Já com relação ao queijo, esporos de mofo invadem pequenos buracos e rachaduras no que em breve irá se transformar em queijo azul, digerindo proteína e moléculas de gordura em compostos aromáticos que darão ao produto final um sabor bem característico. Mas, para muita gente, esse queijo fedido é tão apetitoso como lamber os dedos do pé de alguém, o que não está muito longe da verdade, uma vez que as bactérias que deixam alguns queijos bem fedidos são as mesmas que causam chulé no pé das pessoas. Mesmo assim, esses sabores tendem a crescer no nosso paladar, literalmente, mas também no sentido figurado. Quanto mais somos expostos a esses fungos, o que pode começar até mesmo no útero, maior a tendência de gostar deles. E o resultado disso é que ao redor do mundo existem várias formas de usar micróbios na sua comida, mas todas as culinárias envolvem a fermentação de um jeito ou de outro. E se nós não deixássemos a comida estragar, não teríamos chucrute, molho de soja, picles ou presunto cru. Sem mencionar kefir, kimchi, kombucha, komis, katsuobushi e muitas outras iguarias que não começam com a letra K. Além disso, a comida estragada pode ter mudado muito mais do que só o nosso paladar. Evidências históricas sugerem que nossos ancestrais desistiram da caça e se acomodaram para cultivar grãos, provavelmente pelo seu amor à cerveja ou pão. Seja qual for o caso, uma coisa é clara: sem a ajuda desses micróbios fermentadores amigáveis, nós, humanos, não seríamos os mesmos. Muito legal a explicação dada nessa animação, não é? E bom
que foi possível aprender ao longo dos anos como os micro-organismos podem nos ajudar. Mas os benefícios não param por aí. Temos ainda na produção de combustíveis, na qual a situação é a seguinte: o etanol, popularmente chamado de álcool, é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar, em um processo realizado por micro-organismos. Nesse processo, a açúcar da cana é transformada em álcool. E vocês sabiam que alguns micro-organismos são causadores de doenças? A gripe e a dengue são 2 exemplos. No caso da gripe, ela é causada pelo vírus influenza dos tipos A, B e C, e se espalha direta ou indiretamente a partir de gotículas no ar produzidas durante os espirros ou tosse. Já a dengue é causada por um vírus chamado vírus da dengue, que é transmitido por uma espécie de mosquito chamado Aedes aegypti. Normalmente, a dengue é transmitida por uma fêmea do mosquito Aedes aegypti, o qual normalmente pica uma pessoa infectada pela manhã para se alimentar do sangue e espalha o vírus a qualquer hora do dia. Em 2 a 10 dias, o mosquito se torna infectado e o vírus se espalha por outros tecidos e é liberado na saliva. Uma vez que o mosquito pica uma pessoa não infectada, a pessoa fica infectada. E o mosquito geralmente fica infectado para o resto da vida. Por isso, queridos estudantes, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando águas armazenadas que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafa. E vocês sabiam que os micro-organismos são fundamentais para o meio ambiente e para a vida do planeta? Sim, alguns tipos de algas microscópicas tiveram uma importante participação no aumento da diversidade dos seres vivos. Foi graças a elas que a atmosfera do nosso planeta se tornou rica em gás oxigênio. Esse gás é necessário para a respiração, um processo essencial à sobrevivência dos seres vivos, como dos animais e as plantas. Viram como os micro-organismos têm a sua importância? Assim como para o meio ambiente, os micro-organismos contribuem e muito para a sobrevivência de todos os seres vivos, homens, animais e plantas. E para além disso tudo, ainda ajuda a movimentar a economia da indústria dos cosméticos e alimentar. E que tal realizarmos uma atividade rápida sobre o que aprendemos hoje? A atividade vai ajudar a você a ampliar a sua percepção sobre o que estudamos hoje. Observe o caça-palavras e descubra 4 produtos em que são utilizados micro-organismos em sua fabricação. Não se preocupe que para essa atividade vou dar um tempinho maior. E se você ainda não registrou a sua presença na aula, faça agora, é rapidinho. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. As palavras são antibiótico, vacina, iogurte e pão. Encontre-as! E então, encontraram com facilidade? Calma que vamos encontrar as palavras juntos. Vamos começar pela palavra antibiótico, que está logo aqui embaixo. A próxima palavra é vacina, que está bem aqui.
iogurte. Fácil essa, né? E por fim, pão. Parabéns para quem conseguiu encontrar. Quem não conseguiu, vamos tentar mais tarde de novo. Infelizmente, nossa aula está terminando. Espero que tenham gostado da aula de hoje e também da nossa atividade. Mas antes de terminar, quero deixar uma dica de alfabetização para vocês. Na verdade, quem vai dar a dica é a professora Norma Bayer, da Escola Senador João de Medeiros Calmon, lá em Vila Velha. Acompanhe a dica. Olá, estudantes! Meu nome é Norma, eu sou professora de língua portuguesa e trabalho na rede de Vila Velha, da UMEF Senador João de Medeiros Calmon. Que bom participar desse momento de aprendizagem com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra micro-organismo. Etimologia é a parte da gramática que estuda a origem, o significado e a composição das palavras através de seus elementos. Micro-organismo é um substantivo masculino formado por micro, que significa algo muito pequeno que só pode ser visto ao microscópio, e organismo, que é um conjunto de sistemas que formam um ser vivo. Para escrever essa palavra, nós podemos escrever micro-organismo, duas palavrinhas, ou a língua portuguesa também permite outra forma, micro-organismo, uma única palavra com apenas um O. Agora que vocês já ampliaram seus conhecimentos, podem eleger qual a melhor forma de escrevê-la. Bons estudos! Muito obrigada, professora Norma, por contribuir com a nossa dica de alfabetização de hoje. E a vocês, estudantes, vou ilustrar a explicação da professora, para que vocês compreendam melhor as informações que ela nos trouxe. A professora Norma trouxe termos importantes da língua portuguesa, como a etimologia e substantivo. Mas o que nos interessa mesmo é a escrita da palavra micro-organismo. Observe que, de acordo com a professora, a língua portuguesa nos permite escrevê-la de duas formas. Direto, como no primeiro exemplo, micro-organismo, ou separada pelo sinalzinho chamado hífen, micro-organismo. Mas sobre esse sinal falaremos numa outra aula, ok? Gostaram da dica de hoje? Não se esqueçam que vocês sempre podem pesquisar mais sobre o assunto ou conversar com o seu professor. Agora sim, nossa aula está realmente chegando ao fim. E como falamos de assuntos importantes, vamos relembrar rapidinho o que vimos hoje. Aprendemos sobre os micro-organismos, que são seres tão pequenos que são impossíveis de serem vistos a olho nu. Conhecemos os microscópios, que são os aparelhos utilizados para enxergar o mundo dos micro-organismos. Vimos que os micro-organismos podem ser encontrados em diversos lugares, desde o meio ambiente até no nosso corpo. Vimos também que esses seres vivos têm importantes funções para a sobrevivência do planeta, principalmente para os seres humanos, pois muitos são matéria-prima para a fabricação de remédios, alimentos e até combustíveis. Mas nem todos possuem funções tão boas assim. Há aqueles causadores de doenças bacterianas, como a gripe e a dengue. Por fim, aprendemos que, graças aos micro-organismos, a atmosfera do nosso planeta se tornou rica em gás oxigênio. E na dica de alfabetização de hoje, aprendemos acerca do que é etimologia com a professora Norma Bayer, da EMF Senador João de Medeiros Calmon, em Vila Velha. Ufa! Aprendemos muito hoje sobre micro-organismos. Mas isso é só o começo, porque esse mundo é gigantesco. E se você gostou do assunto de hoje, fique ligado que em breve teremos muito mais.
Ah, e se você ainda não registrou a sua presença em nossa aula, corre e faça agora que ainda dá tempo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É rápido e fácil. Agora sim chegamos ao fim, estudantes. Até a próxima aula, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos.